Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Swasti Prajabhyav Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishah Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kali Varshatu Parjanyaha Prithvi Sasya Shalini Desho Yanksho Bharahitaha Brahmana Santu Nirbhayah Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Então, os Vedas ensinam que o objetivo último da vida é moksha. Moksha é a liberação do estado de sofrimento. Isso é o que os Vedas ensinam, em última instância. Moksha é o objetivo último, a liberação do estado de sofrimento. O ser humano se vê como um sofredor constantemente. O ser humano vive tentando escapar do sofrimento. Mas qual é a solução definitiva? Verdadeiramente, como é que a gente se vê livre do sofrimento? O ser humano acha que é se livrando das causas do sofrimento. Não, errado não está. O problema é ao que o ser humano atribui a causa dos sofrimentos. Eu sofro porque, afinal de contas, tem aquele vizinho chato que eu não paro de me perturbar. Eu vou me livrar dele. Bom, vamos imaginar que a pessoa quis se mudar, né? Não vamos imaginar que ele quis se livrar do vizinho de outras maneiras terríveis. Às vezes acontece, né? Mas não, eu não aguento mais esse vizinho aí, vai embora. Tenta fazer com que ele vá embora. Ele é um problema, vou evitar, né? Tudo bem, ele está morando, eu não tenho como evitar, mas aí quando tiver, saio de casa, aí eu fico atento para ver se ele está lá fora, porque se ele estiver lá fora eu seguro mais. Que estresse, né? Aí evitar encontrar o vizinho. É uma fonte de sofrimento, o vizinho é fonte de sofrimento. O vizinho é fonte de sofrimento. E aí, o governo é fonte de sofrimento, o chefe é fonte de sofrimento, o funcionário é fonte de sofrimento. Vai vendo o que não é fonte de sofrimento. Coitado, até aqui em Lisboa, as gaivotas são fonte de sofrimento. Tem gente que não gosta das gaivotas. Eu acho tão bonitas as gaivotas voando. É lindo, né? Por outro lado, toma cuidado. Dependendo de onde você estiver no meio da rua, comendo alguma coisa, a gaivota vem e pega. É diferente de um pombo, né? Um pombozinho chegar e resolver pegar é mais difícil, ele é menor, mas uma gaivota, imagina. Fonte de problema, fonte de sofrimento. Eu estava gostando tanto do meu sanduíche aqui, veio a gaivota e roubou. Fonte de sofrimento. A gente atribui a fonte de sofrimento a milhões de coisas no mundo, milhões de coisas. E o mundo está cheio de fonte de sofrimento, se for analisar. Como é que eu resolvo o problema humano de sofrimento, eliminando todas as causas do sofrimento? Impossível. Impossível porque elas são muitas, elas são diferentes para cada pessoa, e elas mudam conforme o tempo. O que era fonte de sofrimento antes pode não ser agora e vice-versa. Acontece. Vai passar a vida inteira tentando eliminar causas de sofrimento, mas no final das contas, se a gente for parar para pensar, é isso que o ser humano geralmente faz a vida inteira, tentando fugir do sofrimento. Passa a vida inteira se esforçando para tentar eliminar as fontes de sofrimento. Todo tipo de incômodo
O ser humano tenta modificar as situações, as pessoas, a si mesmo. É uma luta inglória. Não tem fim, não tem fim. Qual é então a causa primordial do sofrimento? Se tiver uma causa, a gente elimina essa causa e aí uma só está resolvido. Será que existe? Os Vedas vão dizer sim, existe, claro que existe. A causa fundamental do sofrimento é uma só. E qual é a causa fundamental do sofrimento? É a ignorância a respeito de si mesmo. Essa é a ignorância. Tem várias ignorâncias. As ignorâncias podem ser fontes de problemas. Mas são problemas relativos, são problemas menores. Existe, às vezes, são problemas grandes. Mas ainda assim, uma causa fundamental resolve tudo. Eu me vejo como um sofredor. Esse é o grande problema, porque o sofrimento não tem como escapar da vida. Eu vou diminuindo, eu vou fugindo, eu vou minimizando, ok, mas eles vão aparecer. O sofrimento vai aparecer de novo, de alguma maneira, não tem jeito. Então qual é a solução? A solução não é eliminar o sofrimento do mundo, porque é impossível. Eu posso apaziguar, sem dúvida, faz parte, mas eu não posso eliminar. A solução não pode ser eliminar o sofrimento do mundo, nem as causas do sofrimento do mundo. A solução está em ver que, apesar do sofrimento, eu não sou um sofredor. Eu vivencio sofrimentos, o que é muito diferente. Isso faz toda a diferença. Não muda nada no mundo, porque o sofrimento continua, a situação continua. E aí eu posso ou não atuar no mundo, isso aí é uma outra história. Mas o ponto é que, se ao longo da minha vida, com todos os sofrimentos, alegrias e tristezas, porque tem os dois aspectos, se no meio disso tudo eu consigo olhar para mim mesmo e me reconhecer como maior do que o sofrimento, maior do que esse sofredor, então eu estou livre do sofrimento. Estar livre do sofrimento não é não ter sofrimento. Estar livre do sofrimento é não se identificar como limitado, como sofredor. E isso faz toda a diferença. Apesar do sofrimento, eu sou completo, eu sou livre. Eu sou livre, isso é liberdade. Como é que eu alcanço essa liberdade, então? Como é que eu alcanço essa liberação do estado de sofrimento? É através do autoconhecimento, não tem jeito. O autoconhecimento é a descoberta de um eu que já é livre de limitação, que já é livre do sofrimento, apesar de experienciar sofrimentos. Eu preciso descobrir. E aí o que os Vedas vão dizer? Moksha, isso é moksha. Vem através do autoconhecimento. E como é que o autoconhecimento vem então? O autoconhecimento vem através do estudo de Vedanta. Vedanta tem esse objetivo, revelar para o indivíduo a sua verdadeira natureza, livre de limitação completa, apesar da limitação do corpo, apesar da limitação da mente, que é inevitável. Isso é inevitável. Mas eu não sou o corpo nem a mente. Eu sou um eu que está por detrás. Eu sou um eu que está presente constantemente, livre. Tem que ser descoberto. Tá? Então, quando a gente fala estudo de Vedanta, é uma coisa engraçada. Porque com estudo, o que a gente pensa quando a gente pensa em estudo? Nem sempre a gente pensa isso. Mas muitas vezes as pessoas pensam em estudo, lembra como é que era o estudo de matemática, lembra como é que era o estudo de português, lembra como é que era o estudo de geografia, vai lembrando vários tipos de estudo. Ah não, mas eu fui para a faculdade, aí eu estudei física, eu estudei psicologia, eu estudei direito, e aí você fica lá estudando, e aí você lembra como é que era antes do exame, tem que ficar estudando e fazendo resumo, e aí... E é assim que é o estudo de Vedanta? Não, tem coisas em comum, claro que tem coisas em comum. Você senta, você escuta, mas estudo às vezes parece uma coisa acadêmica. Eu fico estudando e aí eu vou absorvendo aquele conhecimento, aquele entendimento. Mas Vedanta não funciona bem assim. Porque a gente não quer um estudo, existe, mas a gente não quer fazer um estudo acadêmico de Vedanta. O estudo acadêmico de Vedanta existe e está tudo muito bem, tem o seu lugar. Só que o estudo acadêmico sobre Vedanta é sobre Vedanta. Eu estudo Vedanta como um objeto de estudo. Eu não estou dentro de Vedanta, eu estou fora, estudando o que é Vedanta. E aí eu posso argumentar sobre o que é Vedanta e como é que o Vedantin faz, como é que os professores falam, mas eu não faço parte do estudo, eu não entrei no processo de estudo, tá claro? Um estudo acadêmico é um estudo sobre, e aí eu vou ter muitas informações, mas eu não vou ter autoconhecimento com isso. Estou estudando sobre? O que a gente quer não é um estudo sobre Vedanta. A gente quer o estudo de Vedanta. E o que Vedanta ensina? Transfere para mim, ele me oferece uma visão sobre mim mesmo. Essa visão não é acadêmica. Essa visão é uma diferença, é uma diferença cognitiva que eu vou ter.
onde eu coloco o significado da palavra eu. Vai mudar. Eu entendo que o significado da palavra eu é esse corpo. Então tudo que acontece com o corpo acontece comigo, com eu. Mas isso é um engano. O Vedanta vai mostrar que não é bem assim. O eu está presente no corpo, mas o eu não é o corpo, o eu está além do corpo. Eu preciso mudar onde eu aponto a palavra eu. Para onde eu aponto a palavra eu? O que é o significado da palavra eu? E Vedanta vai nos ensinando até que fique claro. Eu sou livre de limitação. Eu contemplo esse eu que é livre de limitação e eu assimilo esse entendimento. Eu sou livre de limitação. Então, uma mudança cognitiva que vem com o tempo. Vem com o tempo. A gente usa a lógica, mas não é meramente um estudo lógico, porque não é só entender. Eu preciso entender, eu preciso assimilar. Então, isso faz toda a diferença. Tá? Isso faz toda a diferença. O que é um estudo acadêmico e o que é o estudo de Vedanta de fato. Tá? O Vedanta aponta para um fato que tem que ser entendido por mim mesmo, na minha vida. Então, se eu busco entender Vedanta, o ensinamento de Vedanta, eu preciso de uma mente que esteja capaz de entender e assimilar esse ensinamento. E o que eu preciso, o que a minha mente precisa ter para poder fazer isso? Então, a gente pode pensar em várias coisas. Todo tipo de estudo tem um pré-requisito, sempre tem. Eu preciso aprender algumas coisas antes para aprender algumas coisas depois. A pessoa vai estudar física, aí a pessoa resolve estudar física, mas não sabe somar e não sabe multiplicar. Não vai aprender física. Pode aprender os conceitos, mas física não vai aprender. Porque para estudar física, entender física, você tem que ter matemática. Matemática é a linguagem que se usa na física, não tem jeito, não tem jeito. Então, a gente precisa ter uma base anterior. Você precisa saber o que é ciência, ter uma ideia geral. Ninguém vai fazer uma faculdade de física sem ter terminado o ensino médio. Por que não precisa do ensino médio? No ensino médio a gente aprende várias coisas. A gente vai aprender sobre física. Ah, nossa, eu já comecei a aprender física no ensino médio. Tá, mas para aprender física no ensino médio você tem que aprender antes, tem que ter ciências, você tem que ter aprendido matemática. Não adianta. Não sei o que é frações. Fração é básico, a gente nem fica usando muita fração em física, mas a verdade é que a fração está lá, é claro que está. Se não tiver fração, você não vai entender. Expressão, função do segundo grau, ih, terrível. Se não souber, não entende física, não tem jeito. A gente estuda. Tem que ter um pré-requisito. O que é o pré-requisito para entender Vedanta? O que eu preciso antes? Será que eu preciso de matemática, de física, eu preciso de química, preciso de história? Não precisa, não é isso que precisa. O pré-requisito de Vedanta é diferente. Por que o pré-requisito de Vedanta é diferente? O pré-requisito de Vedanta tem a ver com os obstáculos que a minha mente oferece. E aí a gente tem vários obstáculos. Se a minha mente está tomada de confusões, de conclusões equivocadas, sentimentos que de alguma maneira eu evito na minha vida, a mente fica muito confusa, ela fica com vários conflitos diferentes, ela se distrai facilmente. Eu não consigo nem saber o que eu quero da minha vida. Vedanta é para a pessoa que sabe o que ela quer da vida dela. Se ela não sabe com clareza, ela tem pelo menos uma ideia, ela tem um indício, alguma coisa motiva ela e captura o ouvido dela quando ela escuta um pouco de Vedanta. Por quê? Porque se ela não tiver a menor noção do que ela quer, Vedanta não vai fazer sentido para ela. Ou então vai ser interessante, mas ela não vai perder tempo com aquilo. Porque ela tem outras coisas para resolver, tem outras questões penduradas ali que pressionam internamente. É uma pressão interna que de alguma maneira aponta para várias direções, joga ela para vários caminhos da vida. E aí ela não tem clareza suficiente para entender, isso aqui é importante para mim. E aí a pessoa vai lá e busca. Então a gente precisa de uma certa clareza, um tanto de clareza, para começar a estudar, que dirá para continuar estudando e entender ao longo do tempo. Né? O entendimento de Vedanta vem com o tempo, não tem jeito, não é de um dia para o outro, é com o tempo. Realmente, com o tempo, o estudo vai fazendo sentido. Mas para isso, em paralelo, o que eu tenho que ir fazendo? Eu tenho que poder olhar para mim mesmo, enquanto indivíduo, olhar para os meus obstáculos e ir lidando com esses obstáculos, neutralizando esses obstáculos relativamente, o suficiente para que eu tenha uma certa paz, uma relativa paz, um espaço interno para pensar um pouco sobre a minha vida, pensar um pouco, sentar para poder estudar uma aula
Uma aula de 1h30, 2 horas, às vezes pode chegar a isso tudo, às vezes nem tanto, mas ainda assim é o tempo que a gente reserva, entre 1 hora e 2 horas, pelo menos uma vez por semana. Tá muito bom, não precisa de muito mais do que isso. Mas ainda assim, se a gente deixar, não, quando tiver tempo, eu vou estudar Vedanta. Quando é que vai ter tempo? A gente tem que arranjar tempo. A gente só vai arranjar tempo por onde a gente quer. Então a gente vê um valor ali. Esse valor só vem com uma mente relativamente clara. É isso que a gente precisa, um espaço. Então, eu preciso de uma mente que seja capaz de escutar Vedanta. É isso que eu preciso, basicamente. Tá? É o meu instrumento de conhecimento. Ele tem que estar funcionando de uma maneira relativamente boa, suficientemente bem, para eu poder sentar e estudar. Né? Senão, não funciona. Tá? E aí é um preparo que não é só intelectual. Né? É claro que um preparo intelectual é importante, uma capacidade de questionar, de não ficar acreditando em tudo que vê. Não, eu reflito. Por quê? Porque eu já pensei sobre muitas coisas na vida, já estudei muitas coisas, já vi coisas que eu achava que era verdade e quando eu fui ver não era verdade, nada. Era uma enganação. Então, eu ganho um valor pela verdade. Eu preciso saber aquilo que faz sentido, um valor pela coerência, pela lógica. Eu não vou aceitar qualquer coisa. Isso é um preparo intelectual. Por isso que, sem dúvida, um certo estudo ajuda. Porque a gente pensa sobre isso também, a gente ganha um certo valor sobre isso. Mas não é esse o principal. Né? Quer dizer, não é esse o principal, o estudo em si. Né? Você ter um estudo acadêmico pode ajudar, claro que sim. Pode atrapalhar também, dependendo do que for. Mas aí são outros obstáculos que vêm com os quais a gente vai ter que lidar. A questão é, um certo preparo intelectual é importante, mas a gente precisa também de um preparo emocional. O que é o preparo emocional? A capacidade de poder olhar para as suas emoções, ter um certo comando sobre os nossos sentidos, sobre a nossa mente, poder viver as emoções, ao invés de ficar reprimindo as emoções o tempo todo. Não, eu preciso vivenciar as emoções. Se eu não vivenciar as emoções, a minha mente está sempre no superficial. Eu estou fugindo o tempo todo, o que eu não estou querendo ver? Se eu não estou conseguindo ver aquilo que está na minha mente, como é que eu vou ver, como é que eu vou reconhecer um eu que está além da mente? Não consigo? Não tem condição, a mente está muito confusa. Então eu preciso desembolar um pouco essas confusões, os conflitos. Tudo isso surge como um obstáculo. O que os Vedas vão oferecer para eu poder adquirir essa mente preparada? Uma vida de yoga, a gente chama uma vida de yoga, uma vida de disciplina, uma certa disciplina, com relação aos meus sentidos, com relação à minha mente, com um estado de alerta. Um estado de alerta quer dizer uma capacidade de atenção, perceber o movimento da minha mente, que vem com uma prática meditativa. Então, você poder sentar e ficar um pouco com você mesmo. Tudo isso a gente adquire com o tempo. A gente vai adquirindo. Uma certa devoção, uma capacidade de reconhecer que existe uma ordem no universo. Eu não preciso controlar tudo. Eu descubro isso também, através de uma vida de yoga. Mas antes de tudo, o que tem numa vida de yoga? Primeiro de tudo, não tem vida de yoga se não for começando por ali. O que tem em primeiro lugar? Dharma. Dharma é a base de uma vida de yoga. Quer dizer, numa vida de yoga, uma vida de yoga é uma vida de uma certa disciplina. Nessa vida, eu vou aplicar o estudo de Vedanta. E aí sim, aquilo que eu vou estudar e que eu vou entender na aula, eu vou conseguir trazer para o meu dia a dia e nesse contexto de uma vida de disciplina, o estudo de Vedanta vai fazer sentido, porque eu vou levar para a minha vida o estudo de Vedanta. Na prática, no dia a dia, eu vou aplicar esse ensinamento e vou trazer de novo essa visão. Aí sim, enquanto eu estou ali diminuindo os obstáculos da minha mente, ao mesmo tempo eu estou aplicando o ensinamento de Vedanta. E uma coisa vai encaixando com a outra. Vai refletindo, uma mente mais clara vai refletindo o ensinamento no meu dia a dia e eu vou conseguindo enxergar. Então, uma vida de yoga é o palco sobre o qual eu vou aplicar o estudo de Vedanta. Sem uma vida de yoga, Vedanta vira acadêmico. Só estou estudando sobre Vedanta, eu não consigo assimilar o que está sendo dito. Eu preciso ter esse contexto de uma vida de yoga, que não é nada além da nossa própria vida. Eu não preciso mudar nada na minha vida. Eu só vou incluir algumas coisas na minha vida. Com poucas coisas. Com o tempo, se eu quiser, eu vou incluindo mais. E está tudo certo. Mas o que eu preciso incluir? Não precisa incluir muito. Uma prática meditativa pequena, diária, isso tem que ser incluído. Pouquinho, não precisa ser muita coisa. Isso é importante. Trazer uma capacidade de reverenciar algo maior do que a mim mesmo. Isso aí a gente traz, uma certa devoção, uma capacidade de ir além do meu ego. A gente tem que trazer de alguma maneira. Mas qual é a base de tudo? Dharma.
Na verdade, a gente vai dizer, né? A gente pode dizer que yoga é esse palco sobre a qual a gente aplica Vedanta. Ou a gente pode dizer de uma outra maneira, não precisa dizer que é palco. A gente pode dizer que yoga é o tapete sobre a qual a gente põe Vedanta. E é ótimo porque quem pratica yoga usa o tapete de yoga. O verdadeiro tapete de yoga não é o matzinho de yoga de borrachinha. O verdadeiro, qual é a base, qual é o tapete? Tapete de uma vida de yoga. Quer dizer, yoga é o tapete de Vedanta. Qual é o tapete de yoga? Tapete de yoga é Dharma. Não tem jeito. Quer dizer, Dharma é o tapete de uma vida de yoga, e aí o yoga é o tapete para uma vida de conhecimento. Vedanta vai ser aplicado nesse contexto. Mas o Dharma é a base de tudo. Sem Dharma não tem yoga, não tem Vedanta. Acabou-se. Acabou-se. É só numa vida de Dharma que yoga e Vedanta fazem sentido. Sem Dharma, não vai fazer sentido. E eu não vou entender. E o autoconhecimento é impossível, realmente é impossível. O que é Dharma? Dharma é uma palavra muito complexa e abrangente. A gente pode traduzir de várias maneiras, mas Dharma é aquilo que sustenta. Então realmente é ótimo, né? A comparação com o tapete é muito boa, porque a gente fica sustentado em cima do tapete mesmo. É a Dharma. O Dharma é isso. O Dharma é aquilo que me sustenta. Me sustenta enquanto o quê? Me sustenta nos meus vários papéis. Eu desempenho vários papéis na sociedade, nas minhas relações. Em cada relação eu tenho um papel diferente. Papel de professor, papel de aluno, papel de filho, papel de marido, de amigo. Quantos papéis? São muitos papéis. Eu tenho meu conjunto de papéis. E aí, Dharma necessariamente envolve uma noção de coletividade. Não existe Dharma sem entendimento de coletivo. Mas o Dharma não é individual, é o meu Dharma. Sim, é o seu Dharma. Mas diante do quê? Você, enquanto indivíduo, você se define dentro de um contexto. Não existe indivíduo sem o todo. Não existe. Não existe. Eu, enquanto indivíduo, tenho os meus papéis que necessariamente surgem na minha relação com o outro. É assim que funciona. Eu só posso ser professor diante de um aluno. Eu só posso ser aluno diante de um professor. Só posso ser marido diante de uma esposa, só posso ser filho diante de um pai, só posso ser amigo diante de um amigo. Não tem como. Não, mas eu sou sozinho, eu sou então um amigo. Ridículo, amigo de quem? Não tem como. É no ato de se relacionar com os outros que a gente se posiciona, a gente assume um papel. E é esse papel que eu manifesto na vida, a cada momento mudando os papéis, são os meus papéis. O que define aquele papel quando se manifesta de maneira adequada, aí eu vou dizer, existe algo que sustenta aquele papel ali, que manifesta a existência desse papel naquela hora. Aí eu vou ver, é um conjunto de ações, de condutas, de valores que estão manifestos naquela hora. Aí eu digo, tá ali um professor, tá ali um médico, tá ali um amigo, porque ali a pessoa está manifestando esse papel. Então o que é o Dharma? O Dharma é aquilo que sustenta cada um dos meus papéis. Tá claro? De uma maneira simples. Isso é muito importante. Por que a gente diz, mas o Dharma é fazer aquilo que os outros esperam de você? Isso é muito perigoso. A gente tem que entender o que significa isso. Porque as pessoas podem esperar o que elas quiserem. Pode não ser o meu papel, pode não fazer sentido para mim. Eu não tenho que me submeter ao que o outro acha que eu tenho que fazer. Que engraçado. Não é isso que é dito. As pessoas esperam de você porque você se comprometeu, porque é o seu papel, porque é o seu lugar. Aí é diferente. Aí é diferente. Se me cabe fazer uma determinada ação, é porque eu tenho aquele papel. E se aquele é o meu papel, eu descubro numa vida de yoga a importância de aderir ao Dharma. E o Dharma é muito importante. O Dharma é muito importante. Porque o Dharma, ele não só traz uma harmonia coletiva. Socialmente a gente faz isso, cada um tem uma função na sociedade, quer dizer, várias, mas... E aí todo mundo contribui. O Dharma está pautado numa atitude colaborativa, porque eu não me vejo sozinho, eu não me vejo independente do resto. Eu me vejo como parte de um todo, que é a minha família, são os meus relacionamentos, é a sociedade em que eu vivo. Como é que eu contribuo? Como é que eu impacto no mundo? As minhas ações vão impactar. E aí eu posso fazer uma escolha. Essa é a grandeza humana, a capacidade de fazer escolhas. Como eu tenho capacidade de fazer escolha, a responsabilidade pelo Dharma surge também. Que escolha que eu vou fazer? Será que eu vou escolher aquilo que é mais favorável para mim
mas que vai romper com o Dharma, quer dizer, vai trazer algum tipo de malefício com relação à sociedade. Com relação ao outro, vou agredir o outro, eu vou deixar o outro na mão, mas aí eu vou ganhar o que eu quero. Bom, tudo bem, mas isso traz um problema social, um problema com os relacionamentos, porque você está deixando de cumprir algo que você combinou. A outra pessoa esperava, ela confiou em você, e aí você corta essa confiança, você quebra essa confiança, você acaba quebrando uma harmonia, né? A harmonia coletiva, ela começa a ruir, até porque o outro, se também não tiver maturidade, o que ele vai fazer? Da próxima vez, também vou pensar só em mim. E aí na próxima vez, pum, ele vai pensar só nele. E aí o que a gente pensa? Como ele foi capaz? Ah, engraçado, você já foi capaz antes e agora você está pensando. Você não pensa, não, mas tudo bem, ele fez isso agora, mas outra vez eu fiz também. Quer dizer, não, a gente ignora o que a gente fez e a gente fica magoado com o outro e diz, da próxima vez ele vai ver. Pronto, acabou-se. É uma escalada. Como é que vai parar isso? Não para. Daí para baixo, a gente vai rumando para a individualidade, a cada um por si. Aí vira selva, lei da selva. A lei da selva funciona muito bem na selva. O ser humano tem capacidade de ir além da lei da selva. Porque a gente tem capacidade de reconhecer os impactos das nossas ações e negociar. Tudo bem, isso não precisa fazer lei da selva. Vamos negociar. A gente combina, eu faço um tanto, você faz um tanto. Eu abro mão de um tanto, você abre mão de um tanto. E pronto, estamos todos relativamente satisfeitos. Isso é uma harmonia. A gente é capaz de viver em harmonia. Isso é Dharma. Por isso que Dharma está ligado com harmonia. Mas tem a ver com os meus papéis. A capacidade de me manter firme nos meus papéis. E aí a capacidade de ter um comando sobre meus sentidos o suficiente para, entrando em conflito meu desejo com o meu Dharma, eu abro mão do desejo e fico firme no Dharma. Por quê? Porque o Dharma é mais importante. Eu descubro um valor pelo Dharma. Eu descubro que o Dharma faz diferença não só para o outro, faz diferença para mim. Mais do que para o outro, faz diferença para mim. Isso é Dharma. Quanto mais eu descubro a importância do Dharma, o quanto eu sou beneficiado de viver uma vida de Dharma, mais eu vivo uma vida de Dharma e mais em paz eu fico na vida, relativamente em paz. Aí a minha mente fica relativamente satisfeita, tranquila, o suficiente para conseguir sentar para estudar. Senão a mente fica toda hora preocupada. Imagina se vão descobrir isso, se vão descobrir aquilo outro. E aí, como é que eu vou confiar? A cada momento podem puxar meu tapete. Por quê? Porque eu puxo dos outros também quando precisa. Isso não é uma vida saudável, não é uma vida de paz. Eu busco uma paz. Então, se eu busco uma paz absoluta que vem com o autoconhecimento, eu sou a paz. Esse é o resultado. Primeiro, eu preciso conseguir relativamente uma certa paz interna na minha mente. Uma vida de harmonia, uma vida de Dharma, o suficiente. Nem sempre a gente consegue, né? Não depende só da gente, mas o suficiente para eu poder estar em paz comigo mesmo. E essa paz se reflete também nas minhas relações com os outros. Tudo bem? Bom, tudo muito bem. Mas o fato é que Dharma não é somente os meus papéis. Dharma é aquilo que sustenta os meus vários papéis. Bom, é verdade, mas aí cada um tem o seu conjunto de papéis. Cada papel vai ter um conjunto de valores também, né? Coisas que eu valorizo. Por quê? Porque eu trabalho com isso. Porque eu venho de uma certa cultura, né? Imagina, isso acontece. Não, eu tenho um valor, né? O que é bom? Uma tapioca de manhã. Tão bom uma tapioca de manhã. Eu estou acostumado a uma tapioca de manhã, né? Aí se vem para Portugal, o que acontece? Tem tantos pães maravilhosos. Eu adoro os pães de Portugal. São mais do que suficientes. Mas quando eu encontro ali uma tapioquinha sendo vendida, eu pago o olho da cara pela tapioca. Mas de vez em quando, vale a pena. Por quê? Porque tem um valor envolvido. Se a pessoa nunca experimentou uma tapioca, nunca provou uma tapioca, para que ele vai comprar? Eu não vou provar esse treco aqui chamado tapioca. Não sabe nem fazer. Não vai fazer sentido. Né? Então, não, você encontra uma tapioca na promoção. Vale a pena, porque aqui é mais caro, vou comprar. Tem um valor envolvido. Quer dizer, o meu contexto com relação à minha profissão, com relação à minha cultura, com relação à época que eu vivo, com relação a muitas coisas, vai definir também vários valores que eu vou ter, claro. Coisas que eu valorizo que o outro nem vê importância. E tudo bem, é assim mesmo. Mas existe um conjunto de valores que é considerado universal. São valores universais. O que são esses valores universais? Os valores universais são Dharma, aquilo que sustenta, mas não aquilo que me sustenta nos meus vários papéis, que podem mudar, inclusive. São
é aquilo que me sustenta enquanto ser humano, é o que sustenta o ser humano. O que define o papel de ser humano? São os valores universais, não tem jeito, não tem jeito. Eles valem para todas as pessoas, em todas as épocas. Por isso são chamados universais. A gente pega Mahabharata, grande épico, né, védico, indiano, 5.000 anos de existência. A gente pega hoje e a gente se identifica. A gente se identifica com os mesmos valores. Tem valores culturais que mudam, claro que mudam. Valores de tempo e espaço que mudam, ponto. Mas a gente consegue ver por detrás disso tudo valores que a gente também tem. Como é que pode? São valores universais. Qualquer cultura, em qualquer época, em qualquer idade, não importa. Tá lá. São valores humanos, eminentemente humanos. São os valores universais. Quando a gente fala sobre qualificação do estudo de Vedanta, a gente pode falar de várias maneiras. Tatuappa Buda diz lá, né, várias qualificações para o estudante. Está lá, Tatuappa Buda começa dizendo isso. A gente pode ver em outros lugares também. Os Upanishads às vezes falam também de várias maneiras diferentes. Mas na Bhagavad Gita, Shri Krishna resume a qualificação para o estudo de Vedanta em 20 valores fundamentais. Esses 20 valores fundamentais é uma maneira de falar, também é um modelo, né? Não quer dizer que são 20 ponto final. Não, isso é um modelo. Tem outros modelos que vão falar sobre esses valores de uma outra maneira também. Mas Shri Krishna é especial. Pra gente é especial. Bhagavad Gita é maravilhosa. E aí então, esses 20 valores que Shri Krishna ensina pra gente, realmente são magníficos. E aí então, a gente pode estudar sobre esses 20 valores. Se a gente consegue entender e assimilar esses 20 valores, sem dúvida a gente tem uma mente preparada para o estudo de Vedanta. Quer dizer, mais do que isso, né? Antes disso tudo, a gente já vai viver uma vida com muito mais harmonia, com muito mais leveza, com muito mais clareza. Isso é um fato. E quem está em volta da gente também, menor dúvida. Então, só aí já faz uma grande diferença. Mas mais do que isso, prepara a gente para o estudo de Vedanta. A pessoa vai entender, porque ela tem um preparo de mente, sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Então, a gente tem que entender o que significa um valor e por que eventualmente a gente não teria a assimilação desses valores. Se são valores universais, então qual é o problema? Por que eu já não tenho? A gente tem. Como o Swami Dayananda dizia, né? Swami Dayananda, ele dizia porque ele já faleceu. Na verdade, ele alcançou Mahasamadhi. Mas e daí que... Então não é passado. E daí que ele já faleceu? Ele permanece vivo. Portanto, ele diz. Vamos considerar que ele diz, porque é um fato, né? Ele continua dizendo por aí, inclusive, através da fala de todos os seus discípulos, que vão continuar geração após geração. Então não tem a menor dúvida. Swami Dayananda diz: a assimilação dos valores, ela precisa acontecer. A pessoa tem valor, o valor está lá. Só que a pessoa tem um meio valor, e esse é que é o problema. Quando ele não está assimilado, o valor está presente, mas ele não está assimilado. Isso é um meio valor. Então, o que é um valor? Quando a gente fala valor, o valor, eu tenho valor por aquilo que eu considero que é importante para mim, que faz sentido na minha vida. Aí eu valorizo. Tá? Então, eu não desejo ser agredido. Eu tenho um valor por uma integridade. E isso é muito visceral. Eu não preciso pensar sobre isso. Mas será que eu não quero mesmo ser agredido? Bom, tudo bem, a gente pode pensar em vários níveis. Mas fundamentalmente, ninguém escolhe não querer ser agredido. Faz parte do nosso próprio instinto humano. Não só a gente, os animais também têm esse instinto. Todo ser vivo tem o instinto de sobrevivência. Nós não queremos ser agredidos. E aí essa não agressão vai se perpetuar em vários níveis. Eu não quero ser agredido fisicamente, não quero ser agredido emocionalmente, não quero ser agredido financeiramente, não quero ser agredido de várias formas. Né? Socialmente, tem várias maneiras de agressão. Verbalmente, são agressões. Eu não quero ser agredido, não tem dúvida. Então, isso é um valor natural. É um valor natural, eu não quero ser agredido. Né? A questão toda é, se todas as pessoas têm o valor de não ser agredido, o que a gente vai dizer? Então é um valor universal. Ele é universal. Qual o problema então? O problema é quando o outro me agride ou me ameaça, esse valor pula em mim. E aí eu exijo, eu demando do outro respeito pela minha integridade. Eu tenho um valor pela minha integridade, pela não agressão. Me respeite, né? Não me agrida. Não me agrida. E tá certo. Tá certo, a gente tem que se defender. O problema é, e quando o agressor sou eu? O que eu perco? A pergunta é essa. Toda escolha,
consciente ou inconscientemente, funciona ali por detrás numa balança. O que eu ganho e o que eu perco. Sempre tem ganhos e perdas. Sempre tem ganhos e perdas. Nem sempre está claro para mim o que eu estou ganhando e o que eu estou perdendo. Seria bom que estivesse. Quanto mais claro estiver, mais consciente eu posso fazer a minha escolha. O problema é que, a maior parte das vezes, essa escala ali, eu não consigo nem ver. E eu vou no automático. E eu acabo fazendo, na verdade, uma escolha equivocada. Porque, na verdade, impulsivamente, eu acabo indo para aquilo que aparentemente tem mais ganho. Mas sem saber, eu estou perdendo mais do que eu acho. Eu não sei, é inconsciente, eu estou no automático, eu não vejo. E aí é um problema. O que eu ganho em agredir o outro? Eu posso ganhar muitas coisas. De repente ele tem ali uma coisa legal, uma comida que eu gosto, e aí eu não consigo arranjar essa comida, e aí pensando bem eu sou mais forte, eu posso dar ali uns supapos nele, pego a comida e vou embora, ganhei a comida, é um ganho, eu não tinha antes comida, agora eu tenho, tá muito bom, né? Mas o que eu perco? A pessoa a gente já sabe muito bem o que ela perde, né? Ela apanhou, quem é que gosta de apanhar? A pessoa foi agredida e perdeu a comida, é um absurdo. Mas o que eu perco quando eu faço isso? Quer dizer, quando eu não entendo de fato por que eu preciso respeitar o valor que a outra pessoa tem, o que acontece? Eu violo. É evidente que eu violo. Eu não estou entendendo, eu não consigo ter a empatia suficiente de me colocar no lugar da outra pessoa e entender, eu não gostaria que fosse violado em mim, eu não vou violar o valor dessa outra pessoa. Eu não consigo entender. Então, eu só olho para o meu desejo imediato. Se eu não agredir a pessoa e pegar o que eu quero, eu vou ficar sem o que eu quero. E isso para mim é perda suficiente. Eu vou lá e faço o adharma. É o adharma. Por quê? Porque eu estou ferindo o valor da outra pessoa. É um valor universal. Eu não consigo entender por que eu vou respeitar. Se o que eu ganho violando é muito maior. É muito maior. O que a gente não percebe? O que a gente não percebe é que, na verdade, quando eu violo o valor do outro, eu não estou só violando o valor do outro, porque o valor é universal, eu estou violando o meu valor. Eu estou violando o meu valor. Aplicado no outro, mas o valor é meu. E quando eu violo o meu próprio valor, o que acontece internamente? Eu tenho um conflito interno. O conflito interno é, eu penso de uma maneira, mesmo que seja num nível inconsciente, porque o valor está lá, né? Eu não preciso pensar deliberadamente, eu deveria. Por isso que a gente estuda o valor dos valores, para a gente poder pensar sobre isso. Mas o valor está lá. E sem perceber que esse valor está lá, a minha mente pensa de um jeito, quer dizer, aquele que é o conhecedor, aquele que pensa de uma certa maneira, tem um valor alojado ali. Mas aquele que age, ele age em dissonância com o valor. Quer dizer, o conhecedor e o agente entram em conflito. Esse conflito interno me gera um problema, né? Porque agora eu estou fragmentado internamente. Isso vai me gerar conflito. Isso pode me gerar culpa. Isso vai gerar o medo da consequência. Tudo isso fica ali de alguma maneira. Eu não estou inteiro. Porque eu sei que no final das contas, eu fiz aquilo que eu não concordo. Eu violei um valor meu. Ao violar os meus próprios valores, eu fico fragmentado. E nessa fragmentação é impossível Vedanta funcionar. Não tem como. Vamos descobrir quem é o eu. Qual dos eus? O eu que sabe que não devia agredir? O eu que agride? O eu que mente? Qual versão desses eus? Porque agora eu já não sei mais quem eu sou. Eu estou fragmentado? Numa mente confusa, cheia de conflito, eu não consigo aprofundar. Eu não consigo paz suficiente para refletir sobre a minha própria natureza. A minha mente está tomada de emoções, decisões a serem tomadas, e eu não consigo sair disso. Está entupido. Eu preciso, então, afrouxar um tanto desses laços. Conseguir olhar melhor para isso. Vivenciar aquilo que tem que ser vivenciado, mas principalmente, eu preciso tirar essa nuvem com relação aos valores e poder fazer um alinhamento. A forma como eu penso é como eu falo, a forma como eu falo é como eu ajo. Isso é uma integridade. Nessa integridade tudo fica mais fácil. Eu penso mais fácil, eu concluo mais fácil, eu decido mais facilmente. Tudo fica muito mais fácil. A minha mente não fica tomada com um bando de mentira, um monte de diversão. Não, até na hora de ter uma dúvida, o que fazer? Na vida vão ter vários momentos em que a gente vai ficar na dúvida sobre o que fazer. É um conflito. Mas eu não vou ter um conflito. Eu vou ter uma dúvida. E eu vou resolver a dúvida. E eu vou fazer a melhor decisão possível. E toca pra frente, vambora.
Por quê? Porque eu tenho integridade suficiente. Integridade quer dizer, é estar inteiro. Eu estou inteiro em mim mesmo para poder fazer as melhores decisões possíveis, acertando ou errando, porque a gente erra. Mas tudo bem. A minha esposa, a Ludna, ela é muitas coisas. Né? Ela é astróloga, ela é historiadora, ela é atriz também, é dançarina, ela faz muitas coisas. E aí ela diz que quando ela fez, durante muitos anos, ela fez parte de uma companhia de teatro. E aí, coisa que ela levou para a vida. Você tá no palco e aí você não lembra qual é a fala. Ou você começa a se embolar, você vai errar. Tudo bem, erra, mas erra com convicção, que é para a plateia não saber que você errou. Porque o importante é o espetáculo funcionar, tem que ser assim. Erra com convicção, aí ficou tão lindo, a pessoa nem sabe, fez uma besteira ali imensa, mas você fez tão bem, com tanta convicção, você passa uma verdade ali, né? E pronto, ó, mas estava errado? Tava, mas não reparei, que bom, porque o espetáculo tem que funcionar, né? Então, isso é uma pessoa íntegra, quer dizer, não faz sentido, né? Se a gente for parar a pensar, não é questão de, não é mentir com convicção, aí não funciona, não é esse o exemplo que eu estou dando. O exemplo que eu estou dando é, a gente erra na vida, mas se você está íntegro para fazer e acertar, e aí deu tudo certo. Você está íntegro também para poder errar, e se errar você reconhece o erro, e aí vem o resultado e tudo bem, a gente toca em frente. Por quê? Porque mais importante do que acertar ou errar, é você ter uma integridade de fazer o melhor possível, e você fez o melhor possível, e o erro vai vir, eu vou ter que lidar com o erro e as consequências do erro, claro, mas eu aceito e acomodo que eu vou errar, e está tudo certo. Mas se eu não tiver com integridade, não importa se você vai acabar fazendo a melhor ação possível ou a pior ação possível, você não sabe o que está certo, o que está errado, o que é o adequado, o que é o melhor. Você não está ali disponível, até fazendo o melhor possível. Mas será que eu fiz pelos motivos certos? Será que era isso que eu queria mesmo? Talvez não fosse. Eu não sei. Eu estou confuso. E confuso, o conflito vem dessa confusão. A pessoa vive em conflito. A pessoa íntegra, ela está livre de conflitos. O que mais que a gente quer? Está livre de conflitos. Isso é uma bênção, você está livre de conflitos. Não vai estar livre de acertos e erros, nem de alegrias e tristezas, mas está livre de conflito? Está muito bom. Uma mente relativamente livre de conflitos, essa mente vai entender facilmente que ela é livre de limitação quando se expuser ao ensinamento. Isso é uma mente preparada. Tá? Então, essa divisão interna é um grande problema, é um grande obstáculo. Não só nas minhas relações, mas internamente. Esse é o problema. E aí, se eu tiver essa divisão interna, não importa o que eu vá fazer, eu sempre vou me sentir perdendo. Esse é o ponto, esse é o problema. Ah, mas eu ganhei uma coisa incrível. Tá, mas a que custo? Você nem sabe qual é o custo, mas você tem um custo no seu emocional, na sua mente, na sua confusão, nos seus conflitos. Você carrega isso pro resto da vida, está lá. E quanto mais você vive em conflito, mais conflito tem. Não tem como a pessoa sair do estado de sofrimento, porque ela própria se enrola. Então isso é um grande problema, isso é o grande obstáculo da mente. A mente precisa estar relativamente clara e relativamente em paz. Isso é fruto de uma vida de Dharma, uma vida de Yoga. Isso já é fruto suficiente para fazer toda a diferença. Mas é nesse tipo de vida, nesse tipo de mente, que o ensinamento vai funcionar. Por isso que é uma vida, um estilo de vida de Yoga e Vedanta. A gente faz os dois ao mesmo tempo. Vai vivendo uma vida de Dharma e disciplina, ao mesmo tempo estuda Vedanta. É assim que funciona. Tudo bem até aí? Vou ver que horas são aqui. Estamos bem, estamos bem. Então, todas as pessoas têm valores universais, nem sempre esses valores estão assimilados. E o que significa dizer? Significa dizer que eu não refleti o suficiente sobre esses valores, ou não tenho a capacidade de assimilar o suficiente para entender diante de uma pessoa que vai ter os valores violados, eu conseguir me ver nela, porque no final de contas é isso. Eu consigo enxergar os meus próprios valores na outra pessoa. Os valores universais. Outros valores são outros valores. E está tudo certo. Mas os valores universais estão lá. Se eu consigo enxergar os meus valores universais naquela pessoa, eu me vejo nela. E aí eu posso respeitar o valor que essa pessoa tem na minha ação. Não vou atropelar. Tá? E aí, isso faz toda a diferença para o coletivo, faz toda a diferença para mim. Quando eu entendo dessa maneira, eu assimilei o valor. Quando eu assimilo o valor, não é uma questão de escolha. É uma questão de escolha até a assimilação.
Aí eu vou lutar contra os meus impulsos que vão contra o meu valor. Isso é um conflito, né? Quando o meu impulso vai contra o meu valor, eu tenho um conflito. Porque são duas coisas que eu valorizo muito. Uma coisa imediata e uma coisa que não é tão imediata, mas é mais importante. É mais importante. Quando eu descubro, por isso que o Swami fala, quando eu descubro o valor que respeitar esses valores tem em mim. Quando eu descubro um valor em respeitar esses valores, esse é o valor dos valores. Isso, por isso que é o livro famoso do Swami é o valor dos valores, e é o que dá o nome a esse curso, não é à toa. O valor dos valores é descobrir o valor que respeitar esses valores tem na minha vida, para mim. E eu ganho muito quando eu respeito esses valores. Eu ganho tudo. Ah, mas aí eu vou abrir mão de um desejo imediato? Vou. No início é difícil, mas com o tempo fica tão evidente que não tem mais conflito. Na hora que surge o desejo que se opõe ao valor, eu naturalmente fico com o valor e abro mão do desejo. Não é um conflito. Não é um conflito. Porque eu sei o que eu estou ganhando e eu sei o que eu vou perder se eu ceder o desejo. Tudo bem. Um desejo a mais, um a menos. Qual a diferença? Tem tantos. Mas na vida a gente não consegue tudo mesmo. Tá bom. Eu posso escolher os desejos que eu vou satisfazer, mas os valores eu não abro mão. Isso é uma grandeza, a gente descobre, uma força interna, a gente descobre na medida que a gente assimila esses valores fundamentais. Tá? Então, tá. Opa, tem um microfone aberto. Bom, então, quando a gente fala então sobre valores, Shri Krishna passa uma lista de 20 valores. E aí tem uma questão que é muito importante. A gente precisa entender a nossa tendência. Isso é uma tendência. A gente não precisa se culpar por essa tendência, mas a gente está alerta e lutar contra essa tendência. Que tendência? Vamos imprimir a lista dos 20 valores. Vamos colocar num mural, enquadrar e colocar na parede. É lindo? Claro que é lindo. Vou mandar para vocês depois um PDF, né? Para quem continuar no curso vai ter um PDF, vai ter os versos. A gente vai cantar daqui a pouco, vou mostrar os versos. Tem uma lista. Claro que tem 20 valores. Os 20 valores do yogi. E aí o que acontece? Regra. São as regras. Né? Os mandamentos do yogi. Aí a pessoa faz o quê? Ó, você violou o valor aqui, ó, valor 5. Você violou esse valor. Olha só que absurdo. Ele se diz um yogi. É o que a gente faz, né? Ou ainda, mas será? Olha só que eu sou terrível. Eu não sou um bom yogi. Por quê? Porque o valor 2 eu violei. Tô ali. Não é para isso que serve, mas a gente faz. A gente faz. Não é uma lista de regras. As regras, regra é uma coisa importante na sociedade. A gente tem que dizer. Terrível, especialmente para o aquariano. Né? Quanto mais aquariano a pessoa for, pior vai ser encarar a regra. Todo mundo tem aquário no mapa, alguns mais, outros menos. Todo mundo vai, de alguma maneira, se irritar um pouco com a regra, eventualmente. Mas a regra tem o seu valor, é importante. Por que a regra é importante? Porque se cada um pensar no que é melhor, a gente não vai entrar num consenso. Então a gente tem que conversar, a gente tem que decidir. Olha só, algumas coisas a gente não vai poder abrir mão. O que a gente não pode abrir mão? A gente não pode abrir mão disso, daquilo outro. Algumas coisas a gente tem que combinar. Não, isso aí a gente aprende. Eu estou terminando meu estágio em psicologia agora. Uma das partes do meu estágio com crianças, né? Então, além dos atendimentos clínicos, eu trabalhei com um grupo de crianças ao longo desses meses. Difíceis, as crianças maravilhosas, mas difíceis. Muito difícil lidar com um grupo de criança. O que você tem? Aí você tem várias coisas que a gente aprende. Uma das coisas que a gente aprende com criança é: vamos montar um quadro das regras, as nossas regras. Vamos montar em conjunto. Não precisa impor regra, vamos montar em conjunto. O que a gente acha importante? Se alguém resolve bater em alguém, o que a gente acha? Tá certo? Ninguém quer ser agredido. Então vamos colocar a primeira regra. Qual é a primeira regra então? A gente não pode bater nos outros. Ok, aí tem toda uma maneira de criar a regra, né? Que aí é psicologia, entra em ação. Não se deve colocar regra com não, porque a nossa mente não aceita bem o não. E é verdade, é pior. Não pode bater. Eu tô me sentindo perdendo, primeiro de tudo. Eu queria bater, agora não posso perder, tô me sentindo perdendo. Puxa vida. Primeiro ponto, né? Especialmente com a criança. Ela não vai ter assimilação de valor, ela não vai ter, ela é muito criança. Não pode bater. Tá, e eu faço o quê? Com a minha raiva, com a minha mão. Não pode fazer? Eu faço o quê? Tem que dizer pra ela o que fazer. Quando estiver nervoso, mão no bolso. Tá bom? Tá bom. Agora eu sei o que fazer. Na hora que estiver nervoso, eu tenho uma solução pra minha mão. Porque eu tenho que fazer alguma coisa com a minha mão, né? Ok. Quando você vai xingar, o que você faz?
Fala por que tá chateado. Ao invés de xingar, fala porque tá chateado. Diz pra pessoa que você tem que falar de maneira afirmativa. Tem todo um esquema. E funciona. Monta as regras com as crianças. Algumas. Não vai colocar um monte de regra, porque a criança também não vai assimilar. Põe algumas, 5 regras básicas. Põe na parede e aí lembra. Olha só, opa, lembra? Regra 2. Aí ok, você está puxando, mas você está educando a criança. São regras. É importante, claro que é importante. Mas ali a gente já pensou antes. A gente já montou a regra em conjunto. Você combinou com a gente. A gente combinou. São suas regras. Não fui eu que impus. São nossas regras. A gente combinou junto. É diferente. Mas ainda assim são regras. E por que são importantes? Para a gente poder lembrar o que a gente combinou. Regras de convivência. Só tem um ponto. As regras, eventualmente, precisam ser mudadas. Mudam. Pensando bem, essa regra já não se aplica mais. Tá bom, vamos apagar essa regra, vamos fazer diferente. A gente revê as regras. De tempos em tempos, revê a regra. Quais são as regras do jogo agora? Muda. Vamos fazer diferente. Essa aqui mantém? Essa mantém. Mas podemos adicionar alguma coisa? Adiciona. Essa aqui sai. As regras têm que mudar, porque as regras não existem pelas regras. Não é regra pela regra. Para que serve a regra? A regra serve para refletir valores. Valores que a gente tem. O valor é o principal. A regra deveria nos ajudar a lembrar dos valores. Por quê? Porque a mente às vezes esquece, o impulso é muito grande, e aí a gente pega no valor e lembra, opa, pera lá, eu lembro desse valor, eu lembro disso, vou tentar fazer melhor. Mas de tempos em tempos a gente tem que rever essas regras. Né? O que acontece na prática é que passa muito tempo e a regra não é revista. Aí ela perde sentido. E aí o que era para ajudar a gente a lembrar de um valor, acaba congelando a gente numa regra que não faz mais sentido, que viola outro valor. Aí a regra é um problema, vira um problema. E aí o que a gente tem que fazer? Aí a gente precisa rever as regras. Não vou dizer violar as regras, eventualmente até é o caso. Mas não vou dizer violar as regras, porque daqui a pouco o professor vai estar dizendo, o professor está dizendo para violar as regras. Estou dizendo que a gente precisa rever as regras quando necessário. Porque a regra não existe por si mesma. A regra é um suporte. Só que a gente pega na regra porque é muito mais fácil seguir as regras. Tem um monte de conjunto de regras. Disseram que é para fazer assim. Vamos fazer assim. Você não está fazendo. Punição. É muito mais fácil. É mais fácil, mas não é jogo para ninguém, no final das contas. Não funciona bem. Ou funciona para um conjunto de pessoas. Também é um problema. Geralmente a pessoa que inventa a regra se beneficia das regras. Tem que ser combinado. Vamos combinar as regras. Então, a gente não pode transformar os 20 valores de Shri Krishna ou qualquer outro em regras. Não são regras, são valores. E enquanto valores, isso também é muito importante, a gente precisa entender que os valores são universais, mas eles não são absolutos. Tem uma diferença. O que é um valor universal? Todo mundo tem. O que é um valor absoluto? É da mesma maneira para todos. Isso não é verdade. O mesmo valor se apresenta de maneiras diferentes. Por quê? Porque a vida é dinâmica, a vida é múltipla. A pessoa, valor universal, ninguém quer ser agredido, é verdade. Mas o que é uma agressão? Depende. Para algumas pessoas, a pessoa falou um pouquinho torto, se sentiu agredida. E aí a pessoa que falou, mas que besteira, não falei nada demais, é frouxa também. Eu falei nada demais aqui, a pessoa está dizendo que eu fui grossa. Não, depende. Foi ou não foi? Depende. É relativo, né? Dependendo da origem, dependendo da pessoa, pode ser interpretado de uma outra maneira. E isso é um problema, isso acontece. O que é uma agressão? A pessoa vai lá e dá um tapa nas costas do amigo. Isso é uma agressão ou não é uma agressão? Depende. Pode ser uma agressão, pode não ser, depende do contexto. Depende da pessoa, depende do tempo e espaço também. Por isso que as leis, que são regras, precisam ser revistas de tempos em tempos também. Tem que ser. Por quê? Porque os valores são universais, mas não são absolutos. Uma coisa que fazia sentido antes pode não fazer mais agora. Tem que ser revisto, não tem jeito. Tem que ser constantemente revendo. E considerar o que o outro considera também. Não é simplesmente considerar o que o outro fala e ponto. Não, mas é considerar o que o outro fala e ver quais são os limites. Por isso que Dharma é uma vida de limites. Até onde eu posso ir, até onde o outro pode vir. Limites negociáveis. De novo e de novo a gente conversa, a gente renegocia. De novo e de novo. Dharma é muito mais difícil que Vedanta. Muito mais. Vedanta é mais simples. É difícil, mas é simples. Simples porque, na verdade, fala sobre a minha natureza, que já é o fato, ponto final. E não muda, é a mesma. Eu sou livre de limitação, ponto. Difícil é entender.
Mas por que é difícil de entender? Porque a minha mente é cheia de conflito e confusa, a mente é complexa. O ensinamento é simples, mas a mente onde acontece o entendimento é confusa. Aí fica difícil entender. Agora, quando a gente fala de Dharma, a mente é confusa e o Dharma é complexo também. A complexidade é muito grande, porque são muitas pessoas, cada um com o seu parâmetro, cada um com o seu jeito. E aí a gente tem que articular a melhor maneira possível. É de novo e de novo. É o tempo todo, é uma vida de Dharma. Não tem como colocar na parede os valores, agora eu me resolvi, é só fazer isso. Não tem como. É de novo e de novo pensando, refletindo. Então, ao invés de a gente olhar os valores e julgar os outros e a si mesmo, porque não vai fazer sentido a gente fazer isso, né? Só vai levar a mais sofrimento. Ou eu vou me sentir superior aos outros, que é uma besteira. Ou eu vou me sentir inferior aos outros, que também é uma besteira. Né? Então, não é por uma questão de julgamento. A gente não pode cair no moralismo. A ideia não é essa. Um discurso moralista não tem espaço numa vida de yoga. Não deveria ter, infelizmente. A gente vê muito, né? Até na Índia, a gente vê. Mas não serve a nada, não serve a ninguém. A gente precisa contemplar, refletir sobre os valores e na minha vida, como se aplica. De novo, com generosidade para comigo mesmo. Quer dizer, generosidade para comigo e para os outros também. Mas generosidade em que sentido? A gente erra, a gente está tentando, a gente vai lidando. Claro que tem consequências. Tem consequências. As ações vão ter consequências mesmo que esteja confuso para mim. Eu não posso alegar ignorância. Ah, mas eu estava muito confuso e aí fiz besteira. Ok, a gente entende. A sua intenção pode ter sido a melhor dos mundos. Estava confuso. Mas o fato é que a sua ação gerou um problema. A consequência vai vir. E tudo bem ela vir. Karma Yoga também é isso. Vai vir, tá tudo bem. Mas generosidade, a gente faz o nosso melhor. O que eu podia ter feito de diferente? Quer dizer, se fosse agora, o que eu aprendo com isso? Eu posso ver de uma outra maneira. Com o outro também. O outro fez uma coisa terrível. Fez. Mas tudo na vida dele levou ele a fazer aquilo agora. Uma confusão. O que eu faria? Mais importante do que julgar o outro e dizer que é absurdo. Não, ele fez, tá bom. O que eu poderia ter feito se eu estivesse no lugar dele? Como é que eu agiria? Será que eu teria conseguido mesmo? Ele deve ter feito o melhor possível. Todo mundo faz o melhor possível. Isso é uma coisa chocante da gente ouvir, às vezes, porque a gente sempre pensa que, como o melhor possível? É claro que eu posso imaginar muitas outras maneiras de ter feito, que não isso é absurdo. Sim, mas se você estivesse no lugar dele, você não conseguiria ter feito. Por quê? Porque se ele pudesse ter feito de uma outra maneira, ele teria. A gente tem que partir desse pressuposto. A gente sempre faz o melhor possível. Com as nossas limitações, com as nossas confusões, até pensando errado, achando que o melhor é aquilo que não é o melhor, mas eu achava que era, e aí eu fiz. O erro vai ter consequências, ainda assim. Mas a gente precisa ter generosidade, reconhecer a humanidade do outro. E aí sim, sem um julgamento, sem ficar julgando o outro, sem julgar a nós mesmos, a gente consegue entender um pouco melhor sobre esses valores e como aplicar no nosso dia a dia. É assim que a gente vai assimilando, de fato, esses valores e vai adquirindo, então, uma mente realmente mais clara, mais íntegra. Tudo bem? No primeiro momento, claro que vai servir como regra. A criança vai aprender como regra. Não adianta você explicar para a criança por que é importante. Por que é importante a criança estudar? Ela não vai entender. Ela não vai entender. Não, porque aí você vai estudar e você vai ter conhecimento, e aí isso vai permitir você depois a fazer melhores escolhas na vida, e aí ter um emprego melhor. O que ela sabe sobre isso? Ela não tem a menor ideia do que você está falando. Menor ideia. Tem que estudar. Por quê? Porque é assim que tem que ser. É assim. Quer dizer, você pode até fazer com que a criança desenvolva um gosto por aquilo. Isso é o melhor dos mundos. Por quê? Porque é bom. Porque é divertido. Melhor dos mundos. Não é porque é importante para o seu futuro. É porque é muito divertido. Se for muito divertido, ela vai fazer. Ótimo, já é melhor ainda. Mas nem sempre ela vai achar divertido. Estudar é uma porcaria. Detesto estudar. Acontece. Eu detestava estudar. Até eu descobrir um valor, um gosto por estudar, demorou muito tempo. Eu não queria ficar sentado e ficar estudando matemática. Que porcaria. Eu queria ficar jogando, brincando, né? Mas eu tinha que estudar. Coisa chata. Tá bom, tem que estudar. É assim. Não adianta tentar trazer o valor para... A criança não tem condição ainda. Ela tem uma mente ainda muito nova. Tem que estudar por quê? Porque é assim que é, né? Porque é a sua obrigação. Porque tem que ser feito. É assim que é. Com o tempo ela descobre o valor por aquilo.
E aí quando ela descobre o valor, você não precisa mandar ela estudar. Ela vai estudar, ponto. Ela vai estudar sozinha. O valor assimilado não precisa de regra, não precisa de regra. Porque ela naturalmente vai fazer, ela sabe qual é a importância daquilo. Então o Swami Dayananda usa o exemplo do... Na verdade ele usa o exemplo do doce, né? Mas pode ser o doce, pode ser chiclete, o que for. Dá um doce para a criança, a criança vai gostar de doce, né? Aí o que acontece? O doce cai no chão, pum, porque a criança às vezes derruba, né? E escorregou, caiu no chão, caiu, pum. O que ela faz? Pega e põe na boca. É óbvio que ela vai pegar do chão e vai pôr na boca. Vai perder o doce dela? Ela vai perder o doce dela? Jamais! Só porque caiu no chão? O que tem de mal? Pega e põe na boca. O que a mãe vai dizer? Vai dar um berro, ela pode estar lá longe, ela vai dar um berro lá longe. Para, joga isso fora! A criança joga fora. A mãe saiu berrando com ele, joga fora, larguei. Pode jogar no lixo, porque isso caiu no chão. Mas por que vai jogar no lixo? Porque caiu no chão, e daí? E daí que tá sujo. Joga fora. A criança vai pegar e vai jogar fora com medo de apanhar da mãe. Porque a mãe tá gritando, sei lá o que a mãe vai fazer, né? Não sei. Pega e joga fora. Ponto. Ai, viu que meu filho é tão educado. Por quê? Porque eu digo, ele é obediente. Eu digo para ele jogar fora, ele não põe na boca. Tá bom. E aí quando você não estiver na sala e ele derrubar o doce no chão, o que ele vai fazer? Você acha que ele vai jogar fora? Não vai. Ele vai olhar em volta para ver se você está olhando e quando constatar que você não está olhando, vai pôr na boca. E nunca ninguém viu. Esperto. Claro que ele vai fazer isso. A criança vai fazer isso, é evidente. Ah, porque a criança faz coisa escondida de mim. É óbvio que vai fazer. É óbvio. Isso faz parte. A criança vai fazer. Vai fazer. Porque a criança não tem entendimento do valor que você tem. Ela nunca vai... Ah, mas isso é pro seu bem. Ela não vai entender nunca que é pro bem dela. O fato é que na experiência dela, você está privando ela daquilo que ela gosta. Tá? Porque você não gosta de mim. É isso que ela vai dizer. E aí o adulto tem que ser maduro o suficiente, adulto o suficiente, para não levar a sério aquilo que a criança está dizendo. Por quê? Porque ela sabe mais, ela sabe melhor. Deixa a criança dizer que ela não gosta. O fato é que você gosta. Pelo contrário, porque você gosta de estar cuidando dela. Mas ela só vai entender isso daqui a muitos anos. Tá bom, é assim. De maneira semelhante, quer dizer, nós somos adultos, nós não somos crianças. Mas de maneira semelhante, o que acontece com os valores? Em tese, se a gente vai ensinando valores, os valores universais, a importância dos valores universais, desde cedo para as crianças, quer dizer, no início vai dizendo o que faz e o que não faz. É importante, não pode bater no coleguinha. Não pode bater. Não adianta dizer para a criança, porque você não quer que ela bata em você. Isso aí, psicologia já mostra, inclusive, que se a criança for muito nova, ela não tem capacidade de entender. Não tem. Criança de 5, 6 anos, você diz para ela que não adianta, você não bata no seu colega porque você gostaria que ele batesse em você? Ela vai dizer que não, mas ela não vai fazer a associação de uma coisa com a outra. Na próxima vez ela vai bater de novo porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem. Para ela não tem ainda. Ela tem que desenvolver competências internas para descobrir que não, realmente, eu não quero ser agredido, também não vou agredir o outro. Isso é com o tempo, isso é só lá para a adolescência que ela vai entender. Só lá, não tem jeito. A criança tem que ser ensinada primeiro de que não pode bater no coleguinha. E como ela vai crescendo, não pode bater no coleguinha, por quê? Porque você não quer ser agredido também. Aí você começa a descobrir um valor seu. E descobrindo um valor seu, você consegue fazer a ponte para o outro. Aí você vai dando competências para a criança, para poder fazer uma vida em sociedade com valores. E aí ela vai entendendo os valores, depois quando adulta ela vai ter os valores muito mais assimilados, é muito mais fácil. Esse é o objetivo, essa era a ideia. Só que se a gente não faz isso com as nossas crianças, o que acontece? As crianças crescem sem clareza sobre os valores. Claro que vão crescer sem essas clarezas. E aí mente logo. Diz uma mentira que resolve. Qual a diferença? Diz uma mentira. Ah, mas aí é só ligação de telemarketing. Telemarketing chato a beça. Fala que não é, não é que não. É uma mentira, mas daí? O que eu perco com isso? É só o cara do telemarketing. Pois é, mas no momento em que eu vou lá e digo uma mentira como essa, não, aqui não é o Patrick, não. Ah, desculpa, foi um engano. Tá bom, você se livrou de um problema, porque ficar explicando que você não quer ligação é muito chato. Tá, mas por outro lado você pronunciou uma mentira, porque você é o Patrick, quer dizer, eu sou o Patrick. Como é que você falou que... Ah, mas é uma mentirinha. Mentirinha e mentirona, qual é a diferença? A diferença é a consequência. Mentirona é quando, se você for pego, a consequência é grande. Mentirinha não vai ter diferença nenhuma. Mas a mentira é a mesma. Vai dizer lá pro fisco, Receita Federal, que você não é você, para você ver o que acontece. E falsidade ideológica. Né? Você não pode dizer que você não é você. Como é que você vai dizer que... É a mesma mentira. É a mesma mentira.
Só que é um contexto diferente, a consequência é diferente, mentirinha ou mentirona, engraçado. Para o externo é mentirinha e mentirona. Vai fazer diferença ser uma mentirinha ou mentirona para o meu medo de ser pego ou não. Mas a mentira em si é a mesma. O conflito interno é o mesmo. Eu estou violando. E isso tem consequências. A gente não sabe, mas está lá. Faz diferença. Para que vai mentir? Não mente. Não precisa. Ah, mas é o telemarketing chato. Olha só, é o fulano, mas eu não quero receber essas ligações. Já falei 15 vezes. É muito chato. Por favor, não ligue de novo. Mas tem que falar todas as vezes? Tem. Ou então faz uma outra coisa, mas precisa recorrer à mentira? Não precisa. Não precisa. Quando eu puder evitar recorrer à mentira, eu evito. Esse é o objetivo. Por quê? Porque a mentira não me favorece. Não me favorece. E eu tenho valor por essa integridade que eu tenho quando eu não recorro à mentira. Então vale a pena. Aí com o tempo eu assimilo. E nessa assimilação vira natural. Isso é uma mente preparada. Ok? Bom. Então tá. Então, vamos ver quais são esses valores só que aparecem na Bhagavad Gita. Eu vou ler os versos, eu vou mostrar os versos, vou ler, são 4 versos, e aí depois eu vou mostrar a lista dos 20, tá? Amanitvam adambhitvam ahimsa kshantirarjavam acharyopasanam shaucham sthairyam vinigraha indriyarteshu vairagyam anahankara evacha janma mrityujara vyadhi dukkadoshanudarshanam asaktiranabhishwangaha putradaragrihdishu nityancha samachittatvam ishtanishtopapatishu mayi chananya yogena bhaktiravyabhicharini vivikta sevitvam aratirjana samsadi adhyatmagnana nityatvam tattvagnanarthadarshanam etagnanamiti proktam agnanam yadato nyatha. Falei que são 4, na verdade são 5, né? Então aqui, no capítulo 13... tá bom. No capítulo 13, então, da Bhagavad Gita, Shri Krishna fala esses 5 versos em que ele lista, no qual ele lista, então, os 20 valores. E ele chama esses 20 valores, como aparece aqui, ele chama esses 20 valores de Jnanam. Jnanam é conhecimento. Isso é chamado Jnanam, conhecimento. Tudo aquilo que é contrário a Nyatha e a Dataha, ele chama de Ajnanam, ignorância. Quer dizer, os valores são chamados de Jnana, conhecimento. Por quê? Porque uma vez que você obtenha esses valores assimilados, o conhecimento é uma possibilidade para você. Escutando o ensinamento de Vedanta, você vai entender. Mas uma vez que você não tem esses valores assimilados, necessariamente a gente tem uma vida de conflito. E numa mente conflituosa, a Jnana, a ignorância se perpetua. Eu não consigo assimilar, não consigo entender o ensinamento de Vedanta. Tá claro? Não é uma questão de ter perfeito, não é isso. É ter o suficiente. Uma vida de coerência vem numa vida de yoga, tá? E aí, então, aqui a gente tem... Bom, vou ter que sair da frente, naturalmente. Aqui a gente tem, então, os 20 valores listados, que é muito mais fácil de ver, né? Amanitvam, ausência de vaidade. Adambhitvam, ausência de pretensão. Ahimsa, a não violência. Kshantihi, adaptabilidade. Arjavam, a retidão. Acharyopasanam, a dedicação ao mestre. Shaucham, a limpeza. Sthairyam, a persistência. Atma vinigraha, o comando sobre a mente. Indriyarteshu vairagyam, o desapego aos objetos dos sentidos. Deixa eu sair da frente agora aqui.
Anahankaraha, ausência de egoísmo. Janma mrityu jara vyadhi durka dosha anudarishanam, a reflexão sobre a limitação do nascimento, morte, velhice, doença e dor. Asaktihi, a ausência de posse. Anabhishwangaha putra dara grihadishu, a ausência de apego ao filho, mulher, lar, etc. Nityam samachittatvam ishta anishta upapatishu, a neutralidade constante diante do desejável e do indesejável. Mayi ananya yogena bhaktihi avyabhicharini, a devoção firme ao Senhor, a Ishvara, com a visão de não separação. Vivikta desha sevitam, o recolhimento a um lugar tranquilo. Aratihi jana samsadi, a ausência da necessidade da companhia das pessoas. Tattva gnana artha darshanam, a apreciação do objetivo do conhecimento da verdade. E por fim, adhyatma gnana nityatvam, a busca constante do autoconhecimento. Quer dizer, aqui está só a tradução imediata e evidente. É claro que a gente precisa, como eu disse, a gente precisa entender. Em Vedanta a gente precisa entender as palavras, o significado. Por isso que a tradução pura e simples é pouco. A gente precisa entender o significado de cada coisa. Né? A ausência de posse. Ih, o professor Patrick está lá, o Krishna está dizendo, a ausência de posse, joga fora tudo. Não é isso. Claramente não é isso. É a ausência de mamatvam, a ausência de uma ideia congelada de que eu sou dono das coisas, eu preciso das coisas, eu dependo das coisas. Isso é muito diferente do que você pegar um negócio e dizer que é meu ou não e jogar fora. Então não, é isso. Por isso que não é um conjunto de regras, é um conjunto de valores. E esses valores precisam ser entendidos. Entendidos claramente. E aí depois sim, eu posso refletir como que eu aplico na minha vida, no contexto da minha vida. Muito mais complicado, né? Muito mais fácil ouvir falar, tentar entender. Ok, como é que eu assimilo isso no dia a dia? Como é que eu faço escolhas pautadas nesses valores? Isso é uma vida de yoga, é assim que funciona. O processo de tentar é uma vida de yoga. É assim que é. O resultado é uma firmeza nesses valores, é uma assimilação dos valores, uma mente mais clara, e aí, sem dúvida, o conhecimento é uma possibilidade quando a gente se expuser a ele. Ok? Então, paramos por aqui hoje. O curso, então, tem duração de 2 meses. E aí, nessas próximas aulas, a ideia é que a gente não vai ver um valor por dia, por aula, né? A gente vai ver alguns valores por aula. E aí, dependendo do valor, a gente pode ver, de repente, 2 ou 3 por aula, tá? E assim a gente vai até o final. Essa aqui é a ideia. Tá? E a gente vai ali saboreando um pouquinho, refletindo, né, para a gente entender um pouquinho sobre cada um deles, e aí sim a gente poder trazer no nosso dia a dia essa reflexão, né, para assimilar esses valores. Certo? Muito bem. Então vamos terminar a aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.